Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FII Infra no IF 11 da Nu Asset, ou seja, a gestora que pertence ao grupo do Nubank. E é mais uma novidade que eu trago aqui para o canal. Eu gostaria de contar com a colaboração de vocês, exatamente porque as últimas novidades que eu trouxe foram vários vídeos de vários ativos diferentes e estão dando uma quantidade muito baixa de views. Infelizmente, pode causar com isso, consequentemente, a não volta desses fundos no mês seguinte. Ou seja, se ligue daqui a pouco na nossa meta de views desse no IF 11 se você quer que ele volte aqui ao canal no próximo mês. A gente vai trazer o relatório do mês de julho, que trata dos dividendos que foram pagos nessa última quarta-feira aqui no mês de agosto. Mas antes disso, a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o dividendo distribuído pelo fundo foi de apenas 11,4%. Tem motivo para ser tão baixo assim, Adriano? Tem, meus amigos. Eu vou dizer daqui a pouquinho para vocês porque que está tão baixo assim. E o P sobre VP dele atualmente é 0,95, ou seja, ele está com 5% de desconto. Ou seja, é um dos poucos FII Infras que está com desconto. Além de estar com desconto, está com desconto bem grande. Porque a maioria dos FII Infras, quando entra em desconto, é 1%, é 2%, aqui está 5% de desconto. E tem motivo para isso, Adriano? Tem também, a gente vai falar daqui a pouquinho para você. O dividendo distribuído nessa última semana foi de R$ 1,10 de novo. Considerando o valor dele de mercado atualmente, esse dividendo é muito bom. Para vocês terem uma ideia, esse 1,10 corresponde a um yield do mês de 1,06%, que é um yield, para mim, já de fundo middle risk, e ele é um fundo bem high gradezão demais até. Agora, se a gente fizer aquilo que eu sempre faço, que é aquele ajuste do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, ou seja, deixando o P sobre VP1, esse yield de 11,4% ao ano cairia para apenas 10,9%. Se 11,4% já era pouco, imagine 10,9%. Considerando ele um fundo high grade, e eu sempre gosto de comparar, apesar de não ser a mesma coisa, fundo imobiliário top de papel, high grade, tá dando na faixa de 12%. E ele pagar apenas 11,4% é pouco. Mas, como eu falei para vocês, tem um motivo. E qual seria esse motivo, Adriano? Meus amigos, esse fundo é relativamente bem recente. Para vocês terem uma ideia, ele só começou a distribuir dividendos no mês de outubro de 2023. Ou seja, ele ainda não completou um ano de distribuição. Ele está exatamente com 11 meses de distribuição. No próximo mês, ele completa 12 meses de distribuição. Aí sim, o dividendo ficaria o valor real anualizado. E se ele distribuir mais uma vez R$ 1,10, porque praticamente todos os meses ele distribuiu R$ 1,10, para vocês terem uma ideia, em 11 meses ele distribuiu 9 meses R$ 1,10. E apenas 2 meses R$1. Se eu considerar que ele vai pagar de novo R$1,10 no próximo mês, aí a gente teria aquele valor real de 12 meses de distribuição. E fazendo isso, o yield não seria apenas 11,4%, e sim 12,5% ao ano. E fazendo aquele ajuste, cairia para 11,3%. Não é um yield espetacular, considerando o ajuste, mas já é bem mais próximo daqueles fundos que eu comparo sempre, que são os fundos imobiliários de papel, high grades. Agora você pode me perguntar, por que ele está tão descontado? Tu me disse que ia falar, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Entrando aqui no relatório do mês de julho, como esse fundo é a primeira vez que eu trago para o canal, eu gosto sempre de trazer algumas informações, alguns números que eu considero importante, pelo menos da primeira vez. Normalmente depois eu não trago mais. Você que assistiu um vídeo posterior, assiste esse aqui que dá aquela complementação nos vídeos posteriores. Então o objetivo desse fundo é o quê? Fazer a alocação em títulos de crédito privado incentivados relacionados a investimentos em infraestrutura, ou seja, as famosas debêntures incentivadas. É o principal foco de investimento do fundo, é debêntures incentivadas. E a expectativa de retorno é entre 0,5% a 1% acima da NTN-B. Atualmente a NTN-B está na faixa de IPCA mais 6%. Então eles querem dar de retorno entre IPCA mais 6,5% e IPCA mais 7%. Ele mostra que classificação de risco é apenas 2, ou seja, o risco é bem baixo. Eu já vi ativos trazer essa mesma classificação de 1 a 5, os mais arriscados, e a classificação lá é 4, para vocês terem uma ideia. Os high yield saem nessa faixa de 4, o middle risk seria no 3 e o high grade aqui 2, mas pouquíssimos fundos trazem essa classificação de risco. Seria legal se todos trouxessem. Gestor, como eu falei para vocês, é a Nu Asset, que pertence ao grupo do Nubank, ao administrador BTG Pactual. A taxa de administração atualmente é 0,90% ao ano, o que é uma taxa bem baixa, mas ela pode chegar a 1%, mas por enquanto é 0,90%. A taxa de performance não existe. Como eu falei para vocês, ele foi criado relativamente recentemente, no ano passado. Ele entrou na bolsa no dia 28 de
junho de 2022, mas só começou a distribuir no início de outubro, como eu falei para vocês. Primeira distribuição foi no início de outubro. E agora eu vou trazer para vocês aquele segredinho, por que esse fundo tá tão descontado no momento. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você, você possui o NUIF na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma nenhuma. Se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Sim, meus amigos, a meta é de 500 views. Se batemos essa meta no mês de setembro, estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de agosto aqui do NUIF 11 para você. Mas como eu falei, se ligue porque muita gente não está assistindo os vídeos de novidade no canal e por isso a maioria não está batendo a meta e a maioria não vai retornar nos próximos meses. Então, se você quer que o NUIF seja mais uma vez apresentado para vocês e tenha a cobertura no canal, não deixe de comentar e não deixe de dar like para a gente conseguir dessa forma conseguir bater as metas, porque o YouTube vai distribuir para mais pessoas. Então vamos lá, justificar por que o valor de mercado está tão baixo. Olha aqui, isso aqui é o relatório do mês de março. No mês de março, o valor patrimonial da cota estava R$ 118,31 e o valor de mercado R$ 118. Para vocês terem uma ideia, o valor patrimonial da cota dele atualmente é R$ 109 e o valor de mercado é 104. É por isso que tá, como eu falei, com aquele desconto de 5%. E o que aconteceu, Adriano, para esse fundo perder tanto valor patrimonial como da cota de mercado? É isso que eu vou te mostrar agora. No mês de abril, o fundo concluiu a segunda emissão de cotas do fundo, colocando em mercado mais 579 mil cotas, captando 59,3 milhões. O patrimônio líquido atualmente agora é de 122 milhões e meio. Aí ele explica aqui o que ele fez. O preço da subscrição foi oferecido com desconto em relação ao valor patrimonial. Para que isso, meus amigos? Segundo eles, objetivando mitigar, ou seja, diminuir e reduzir os custos da oferta para novos investidores, ou seja, tentando pegar novos investidores. Isso causou um impacto de 7,4% no valor da cota patrimonial, devido a uma diluição resultante da entrada de recursos a um preço de subscrição inferior ao valor patrimonial. Em resumo, ele fez uma emissão bem abaixo do valor patrimonial. Isso aqui é o claro exemplo que o pessoal chama destruição de valor patrimonial, que faz o valor da cota patrimonial cair muito. Para vocês terem uma ideia, eu fiz as contas aqui, ele fala que o preço de subscrição foi R$ 106,78, mas isso aqui está incluindo a taxa de emissão. Então, na realidade, o preço, pelas minhas contas, baseado nessas informações que ele passou, de quantidade de cotas e valor que ele captou, o valor da subscrição extraindo a taxa de emissão foi na faixa de R$ 102, que é esse o valor que deve considerar para fazer a conta novo valor patrimonial. Então, no final das contas, o valor da cota patrimonial caiu daquele 118 para 107,57, para vocês verem como foi impactado o valor da cota patrimonial. Por exemplo, alguém que investiu na primeira emissão do fundo comprou 1.000 cotas, investiu 118 mil. Agora, ele ficou, depois dessa segunda emissão, se ele não tiver comprado mais cotas, ele ficou com apenas 107 mil de investimento. Aí é que o pessoal chama de diluição. Ele perdeu esse valor aí, cerca de R$11 mil de investimento se ele tinha comprado 1.000 cotas. Então, isso é aquilo que a gente não gosta de ver, de forma alguma. Muita gente ficou pé da vida com algumas emissões abaixo do valor patrimonial, tanto do CPTI como do BDIF, mas nenhum deles fez uma emissão tão abaixo do valor patrimonial como essa. Esse aqui, você vê que a perda do valor investido é gigantesca. Lá nesses outros que eu falei, a perda do valor investido é muito mais baixa. Mas vamos lá, então você está sabendo por que é que o fundo está tão barato. Para vocês terem uma ideia, nessa época dessa emissão, a cota dele de mercado caiu abaixo de R$ 99, agora está 104. Mas é muita gente que ficou pé da vida, pelo jeito, com essa emissão de cotas bem abaixo do valor patrimonial e vendeu as cotas dele. Tanto que você viu como caiu o valor, tanto de mercado como valor patrimonial. Não foi só de mercado, foi o valor patrimonial também. Porque antes, o valor da cota de mercado era bem próximo do valor patrimonial. Era quase igual, era tipo 0,99. E agora tá só 0,95. Muita gente deixou o fundo no final das contas. Entrando aqui no relatório do mês de julho, finalmente, como eu falei para vocês, nos últimos 11 meses, ele pagou 9 meses R$1,10 e apenas 2 meses R$1. Ou seja, ele tá distribuindo um dividendo interessante.
interessante, mas nada de espetacular também, né? Como eu falei para vocês, tem alguns FII Infras que estão distribuindo na faixa de 14% ao ano, nos últimos 12 meses. E ele está distribuindo abaixo de 11 atualmente, e se ele pagar mais R$1,10 no próximo mês, ele fica naquela faixa de 12,5, mas considerando esse desconto e fazendo o ajuste, cai abaixo de 12%. Atualmente, o carrego da carteira dele é IPCA mais 7,15, ou seja, como eu falei, bem high gradezão também. Ele está atualmente só apenas 0,83% ao ano acima da NTNB. Só que lembrando que na NTNB, se você investe algum título IPCA+, que é a NTNB, você vai pagar, na melhor das hipóteses, 15% de imposto de renda. E aqui é isento. Então seria essa diferença nessa isenção do imposto, mais esse 0,83% se você investir atualmente no fundo. E, segundo o relatório aqui, o valor patrimonial da cota no final do mês de julho estava 107,50. Atualmente está 109, segundo o próprio site aqui do Nuinf. Então aumentou um pouquinho esse valor patrimonial. E o valor da cota de mercado praticamente permanece o mesmo, que seria nessa faixa de R$104. Na composição da carteira do fundo, por setor, a gente vê que o principal investimento dele, 26% é geração de energia, 10% rodovias e 7% telecomunicações. Esse top 3 aí maiores setores que o fundo investe é cerca de 43% da carteira. Você vê que tem uma boa parte daquele dinheiro que ele captou em abril, isso é relatório de julho, que ele ainda não conseguiu alocar. Ele está com 26% do patrimônio líquido dele ainda em carteira para investir. E você vê que fora esse percentual que está no caixa ainda, que é 26% do patrimônio líquido atualmente, o resto é todo investido em debêntures com rate. Todos. Não tem debêntures sem rate aqui no fundo. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos FII Infras tem investimentos em debêntures sem rate. Os melhores FII Infras que eu vi, que não tem rate, em algumas debêntures, que são, por exemplo, o CDI 11 e o Juro 11 da Sparta, tem em torno de 2% de debêntures sem rate. Aqui é 100% com rate. Todas debêntures têm rate. E o pior rate é o AA-. Não tem nenhum BBB+, por exemplo, que alguns outros FII Infras possuem. Então isso aqui também é muito bom. É por isso que o fundo não traz aquele retorno tão espetacular em termos de yield. Chegamos aqui na carteira do fundo. O fundo possui 28 ativos, sendo que desses 28 ativos, fora o caixa, 2 eu não descobri o que são. São esses 2 aqui, um do Porto Seguro e outro do Bradesco. Não consegui descobrir o que seria isso aqui. A única coisa que eu sei deles, que eles são diferentes mesmo, é que o investimento é uma aplicação em CDI+, foi convertido a uma taxa equivalente em IPCA+. Mas fora esses 2, o resto aqui é debênture. Ou seja, são 26 debêntures, esses outros 2 ativos da Porto Seguro e do Bradesco, fora o caixa. Aí eu marquei aqui esses 2 ativos, que são da Localiza e da Simpar, que são as 2 taxas mais altas que o fundo possui. IPCA mais 8,62 e IPCA mais 8,74. São 2 taxas middle risk, mas no iniciozinho do middle risk. Ou seja, são quase high grade. Então elas são bem tranquilas. O resto, meus amigos, é tudo taxa high grade demais. São taxas que são quase a própria NTNB. O spread assim acima da NTNB é muito pouco, muito pequeno. Não é à toa que ele traz um rendimento relativamente baixo em relação à NTNB, como a gente viu, 0,83% acima da NTNB. E você vê aqui que os rates de todos esses ativos, como eu falei, são no mínimo AA-. E aqui você vê os percentuais investidos. Apesar de possuir apenas 28 ativos, ele é bem diversificado. O ativo que deve mais ao fundo é aqui da Barreiras, do Grupo Equatorial, que é 5,11% do patrimônio líquido, bem naquela faixa que eu gosto de dizer para vocês que seria o máximo ideal. Eu considero até 8 aceitável, acima de 8 não. E aqui está exatamente no 5. Então ele é bem diversificado, então é bem bom nessa questão também, além desses ativos serem com taxas bem high grade e todos com ótimos rates. E o fundo atualmente possui ainda quase 32 milhões em caixa aplicado em IPCA. 26,4% do patrimônio líquido do fundo ainda está no caixa. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batemos essa meta, se você nos ajudar a bater essa meta, deixando o seu like e o seu comentário, a gente consegue trazer novamente para você no mês que vem, no mês de setembro, mais uma leitura aqui do relatório do mês de agosto. E aqui embaixo, meus amigos, tem mais um vídeo para você continuar acompanhando o conteúdo do nosso canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!